Olá! Sabe aquela sensação de que todo ano o boleto do plano de saúde Case Vida vem mais alto e a gente não entende direito o porquê? Pois é, se você já se sentiu assim, fica aqui com a gente que vamos mergulhar fundo nesse assunto para desvendar o que está por trás desses aumentos. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? É uma frustração que muita gente compartilha. O valor sobe, às vezes bastante, e a justificativa, bom, ela simplesmente não aparece de forma clara. Nosso objetivo aqui é justamente jogar uma luz nesse mistério. E o impacto disso é muito real. Pesa no bolso e como? Ano após ano, esses reajustes chegam, complicam o orçamento da família e, para piorar, vem sem um manual de instruções. Vamos entender de onde isso vem. Bom, vamos direto ao ponto. A gente costuma pensar que o problema é a inflação, a crise, mil coisas, mas na maioria das vezes a raiz dessa confusão toda está bem mais perto. Ela está dentro do próprio contrato do plano de saúde. E aqui entra um conceito fundamental para a gente entender a história: as cláusulas contratuais abertas. Pense assim, é como se as regras do jogo não estivessem totalmente claras. Só aqueles termos vagos, genéricos, que dão uma baita margem para a interpretação. Em vez de dizer, o cálculo do reajuste será feito assim, com a fórmula X. E olha, isso não é achismo não. Uma análise do contrato mostra exatamente isso. Essa frase aqui resume perfeitamente o problema: a falta de clareza na hora de explicar como o aumento é calculado. Isso deixa o beneficiário completamente no escuro. Certo, mas se o contrato permite isso, então tá tudo bem? Não é bem assim. É aí que a conversa muda de patamar e entra no campo da lei. De um lado, temos os direitos do consumidor, que são protegidos. Do outro, práticas que podem ser sim consideradas abusivas. E esse contraste aqui é gritante. A lei é muito clara. O consumidor tem direito à transparência, à informação objetiva, a saber o que esperar. Mas o que a gente vê na prática? Cláusulas genéricas, reajustes sem uma base técnica que os justifique e até o repasse de custos de administração, o que, vamos combinar, não deveria ser problema do cliente. Então, a lógica é simples. Se o contrato não é claro, ele coloca o consumidor em uma posição de desvantagem. E, juridicamente falando, um reajuste que vem do nada, sem uma justificativa transparente, tem nome: é abusivo. Isso nos leva, naturalmente, à próxima questão. Ok, mas e quando esses casos chegam na justiça? O que acontece? Felizmente, os tribunais já têm uma posição bem firme sobre esse assunto. A justiça tem dado um recado bem direto: reajustes baseados em critérios vagos que não são acompanhados de uma planilha, de um cálculo técnico que prove sua necessidade ou que estão muito acima da média de mercado, podem ser anulados. E isso abre um precedente importantíssimo. E o resultado prático disso é incrível. Ações na justiça têm conseguido não só reduzir o valor da mensalidade daqui para frente, mas também garantir a devolução de tudo que foi pago a mais nos últimos anos. É um alívio para o bolso no presente e um dinheiro de volta pelo que já passou. Beleza? Diante desse cenário todo, a pergunta que fica é: e agora? O que dá para fazer? Vamos ver os passos práticos que qualquer pessoa pode considerar. A primeira reação de muita gente é chutar o balde, né? Cancelar o plano, procurar outro. Mas calma, antes de qualquer decisão drástica, o mais inteligente a fazer é parar, respirar e analisar a situação com cuidado. Existe um caminho bem estruturado. Primeiro passo: junte seus boletos e analise o histórico de aumentos. Segundo, procure uma orientação especializada, alguém que entenda de direito do consumidor e possa analisar seu caso. E só então, como terceiro passo, avalie se entrar na justiça é a melhor saída para você. E por que vale a pena pensar nisso? Porque os resultados podem ser muito bons. Estamos falando de reduzir o valor que você paga todo mês, de criar uma barreira contra novos aumentos surpresa e, como já falamos, de recuperar o dinheiro que foi pago indevidamente. Com isso, a gente chega na mensagem principal de toda essa análise. Uma ideia que vale para a vida, não só para planos de saúde. E a grande lição é esta: ninguém é obrigado a aceitar passivamente um aumento que parece injusto ou que não foi bem explicado. A sua maior ferramenta de proteção, a sua maior arma nessa história é a informação. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso, vale a pena dar uma olhada com mais atenção para o seu próprio plano e se perguntar: será que o meu reajuste está correto? Buscar a resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma grande mudança.